Toda uma aplicação, toda uma área que ainda resta a ser explorada, porque várias normas de proteção de dados, muito detalhadas, muito fortes, lá, 2414, ainda não vejo aplicadas com muita desenvoltura, como as regras sobre transparência, as regras sobre explicação sobre critérios de escolha e assim por diante. O próprio direito ao acesso não é facilitado como deveria ser. Muitas vezes o direito de acesso aos próprios dados pelo consumidor na prática, condicionado quase à inscrição ou pagamento de outros serviços. Então, há todo um flanco a ser explorado dentro da possibilidade de aplicação da 2414 dentro dos sistemas do Credit Score, que ainda não foi feito. E por que isso é tão importante? Principalmente porque o cadastro positivo em si, ele não pegou, ele não funciona, ele tem um universo de pessoas cadastradas que torna praticamente inviável a sua exploração econômica pelas empresas. 5, 6 ou 7 milhões de brasileiros, o que, segundo dizem os especialistas, não gera amostragem de dados suficientes para que o sistema seja usado numa escala que justifique até mesmo seu uso. Como isso acontece? Pela dificuldade de obter o consentimento, ao que parece, do consumidor para a inscrição no cadastro positivo, o mercado se voltou para outra possibilidade, que são sistemas de score de crédito, que, ao que é dito, não são bancos de dados, mas sistemas que, quando são solicitados a fornecer uma avaliação, um score de crédito do consumidor, buscam dados através de diversas fontes que eles tinham e gerem o famoso score. Agora, os dados, a busca dessas fontes, a legitimidade da inserção dos dados nessas fontes, tudo isso está submetido aos critérios de legalidade da lei do cadastro positivo. Então, esse é todo o caminho a ser feito nesse sentido. Mas, fechando esse ponto, isso tudo é matéria de proteção de dados, mas não é uma lei geral de proteção de dados, porque se refere somente a um ponto muito importante, fundamental, mas bastante limitado, que são bancos de dados de proteção ao crédito. Eles não podem ser usados, pelo menos assim que se orienta a maioria dos tribunais brasileiros, para outras finalidades que não a proteção ao crédito, como, por exemplo, a avaliação de candidatos a uma vaga de emprego, muito embora não haja algumas discrepâncias do próprio TST, que só se pronunciou de forma monocrática sobre o tema, ao que me parece, majoritariamente, pelo menos, o número de decisões monocráticas, a visão mais presente de que não se pode utilizar para outras finalidades esse tipo de dado, porque ele foi colhido justamente para a finalidade de proteção ao crédito. Outra norma que possui várias previsões sobre proteção de dados é o Marco Civil da Internet. Não vou entrar em detalhes sobre ele agora, o tema vai ser muito mais aprofundado pela professora Quinelato, e eu gostaria de ir direto nos projetos de lei de proteção de dados, mas somente faço menção ao fato que o Marco Civil da Internet, apesar de ser uma lei muito importante, eu diria até fundamental para a garantia dos direitos de usuários da internet, e também do fato de ele, como ele foi aprovado logo depois da revelação dos vazamentos de Edward Snowden, ele acabou integrando uma parte muito substanciosa de direitos relacionados à proteção de dados, que nem estava na sua formulação originária, mas ele acabou integrando. Mesmo assim, o Marco Civil da Internet não é uma norma de proteção de dados, obviamente porque se aplica somente à internet, não é uma norma geral, mas também porque ele não trata de proteção de dados de uma forma sistemática, ele não define os elementos essenciais, ele não define, por exemplo, o que é dado pessoal, algo que até a própria lei de acesso à informação não define. O próprio decreto do Marco Civil procura definir, de uma forma até que vai ser contestada, mas o Marco Civil não trata de forma sistemática de proteção de dados, e ainda, ele não é somente uma lei protetiva em relação a dados pessoais, ele possui normas de armazenamento obrigatório de dados pessoais. Sim, são relevantes para a persecução criminal, etc., mas somente isso é uma lógica que não é a lógica de proteção de dados. Para a lógica de proteção de dados, qualquer armazenamento obrigatório de dados acaba aumentando o risco de vazamento, de acesso indevido, e, portanto, com proteção de dados, na verdade, deve equalizar os problemas desses dados. Verifica que o Marco Civil não é conceitualmente uma norma que a gente pode dizer também de proteção de dados por conta disso. Hoje em dia, como eu falei, existem projetos de lei de proteção de dados no Brasil. Como projeto de lei de proteção de dados,
Eu me refiro a uma norma geral e unitária que se aplique à proteção de dados do cidadão em qualquer oportunidade onde seus dados são tratados, seja pelo Estado, seja pelo setor privado. Esses projetos estão sendo analisados pelas casas do Congresso em basicamente duas instâncias. Há 3 projetos de lei, 2 deles foram apensados, os 2 projetos da Câmara, o projeto 4060 de 2012, de autoria do deputado Milton Monte, e o projeto de lei 5276, que foi enviado pelo Executivo Federal, pela Presidência da República ao Executivo em maio de 2016, são 2 projetos de lei gerais sobre proteção de dados que tramitam no Congresso Federal, na Câmara dos Deputados, estão sendo analisados por uma comissão especial que já realizou, se não me engano, 6 ou 7 audiências sobre o tema e que se prontificou, ao que parece, a elaborar seu institutivo final ainda no mês de junho. Talvez possa haver algum atraso, mas os trabalhos da comissão especial estão no ritmo forte e mirando já a reta final para que haja uma proposta que seja enviada ao plenário da Câmara. Ao mesmo tempo, há mais tempo até, tramita no Senado o projeto de lei 330, que atualmente está na Comissão de Assuntos Econômicos, pela autoria do senador Ricardo Ferraz. É necessário dizer que esses 3 projetos, todos, eles têm, digamos assim, uma estrutura, uma espinha dorsal comum, porque a discussão sobre o projeto 5276, que é o projeto de lei do Poder Executivo, começou em 2010. E de lá para cá, algumas versões intermediárias do projeto do Executivo foram separadas. Uma delas foi apresentada pelo deputado Milton Monte em 2012, ela foi, de certa forma, fragmentada e apresentada a partir, inspirada no projeto do Executivo, na versão intermediária, e o projeto de lei do Senado foi, digamos assim, uma versão intermediária, uma cópia muito bem feita. Uma cópia é um projeto de lei que se sustenta, um projeto de lei substancioso e que tem a vantagem de, estruturalmente, ele se harmonizar muito bem com o projeto de lei do Executivo. Então, digamos, com o projeto de lei que me parece dominante na Câmara dos Deputados hoje em dia, 5276, e o projeto de lei do Senado, o 330, são estruturalmente compatíveis, me parece que é possível dizer que hoje no Brasil existam algumas diretrizes comuns e consensuadas em relação ao que se vai fazer normativamente em termos de projeto final. Isso é, no momento que o projeto for pensado ao outro, seja na Câmara, seja no Senado, há uma perspectiva boa que eles se harmonizem sem maiores problemas. Claro que isso tudo tem a ver com um grau de futurologia que eu estou exercendo aqui, que todo mundo sabe que no processo legislativo, em última análise, é impossível até arriscar de se fazer. Mas até o momento, os prognósticos não são os piores possíveis, por isso me arrisco a dizer que essa compatibilidade, pelo menos hoje em dia, é um bom sinal. Eu vou apresentar para vocês, então, alguns pontos principais do projeto de lei do Executivo, o 5276. Eu escolho ele porque ele é um projeto que foi maturado, foi debatido com mais tempo, ele é mais detalhado, ele é mais rico, entra em vários detalhes que o próprio projeto de lei do Senado não entra, porque é até uma versão intermediária, e ele foi atualizado também com as discussões mais recentes em termos de proteção de dados. O projeto de lei do Executivo ele foi redigido a partir de dois debates públicos realizados pela internet, assim como o Marco Civil. O projeto de lei de proteção de dados também é oriundo de na verdade, 2 consultas públicas na internet. Pela primeira vez foram utilizadas para leitura das contribuições, instrumentos de inteligência artificial, para, enfim, ainda de uma forma muito embrionária, para tentar estabelecer quais os temas recorrentes, quais os grupos que procuravam exercer opiniões homogêneas sobre o tema e assim por diante. Enfim, foi apresentado o projeto 5276 com as seguintes características. O escopo de aplicação é geral, aplica-se a proteção de dados tanto ao setor público quanto ao setor privado. Aplica-se a qualquer tratamento de dados de pessoas naturais, portanto, excetuam-se da aplicação da lei pessoas jurídicas. Isso é uma tendência quase que unânime em várias leis de proteção de dados. Na minha opinião, faz todo sentido, porque a técnica de proteção de dados tem como objetivo a promoção dos direitos de uma pessoa singular, natural, que está em condição, de certa forma,
de vulnerabilidade em relação àqueles que trazem seus dados. É a pessoa jurídica, não pode ter problema com os seus dados? Sim, pode, porém, os vetores para a resolução desse problema são outros. Os instrumentos são outros também. Sigilo industrial, comercial, fiscal, bancário, todos eles existem para fazer e muitas vezes são aplicados com bastante rigor para efetuar essa proteção de alguns aspectos dos dados de pessoas jurídicas. E muitas vezes os dados das pessoas jurídicas simplesmente não podem ser protegidos por imperativos de transparência de várias instâncias da sua organização, da sua operação, etc. Então, o entendimento preponderante é que os instrumentos de proteção de dados de pessoas jurídicas são de outra natureza, muitos deles já entrincheirados no nosso ordenamento, e que a Lei de Proteção de Dados vincula-se a uma gramática de proteção da pessoa humana, da pessoa natural. A aplicação da lei é a qualquer tratamento de dados. O tratamento de dados é a palavra guarda-chuva por excelência do projeto de lei. O projeto de lei 5276, aliás, é um projeto de lei que, como ele apresenta uma matéria que não existia, né, que é, de certa forma, nova no ordenamento jurídico brasileiro, ele se preocupa bastante com definições de conceitos e até mesmo de princípios. Uma técnica que não é muito comum para nós brasileiros, mas vários princípios estão ali literalmente enunciados. Foi uma decisão, de certa forma, complicada. Em um determinado momento haviam versões do projeto sem enumeração dos princípios, porém até pelo didatismo em que pese vários problemas que eu sei que podem ser apontados pela enunciação de princípios em lei, a necessidade de didatismo e a necessidade de trabalhar com um tema que não era antes tratado pelo ordenamento, fez com que se decidisse ser mais explícito e didático, e fossem inseridos os princípios também no próprio corpo de lei. E no conceito de tratamento, até também para esse didatismo, se englobou qualquer operação que pode ser feita com dado pessoal. Quando se fala em tratamento de dado pessoal, vai-se desde a coleta até o armazenamento, até a difusão, enfim, classificação, tudo que se faz com dado pessoal. Há exceções à aplicação da lei pelo projeto de lei 5276. O projeto de lei não se aplica quando uma pessoa natural usa os dados somente para uso doméstico, os dados não se destinam à comunicação, ninguém precisa pedir autorização para anotar fatos sobre uma pessoa no diário, um caderno, uma agenda de telefones, obviamente. Ainda, não se aplica, não se pretende aplicar o projeto a finalidades exclusivamente jornalísticas, artísticas, literárias ou acadêmicas, privilegiando a liberdade de imprensa, privilegiando a liberdade de expressão, a liberdade de pesquisa, igualmente. E ainda finalidades referentes à segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, investigação e repressão de infrações penais estão fora da aplicação da lei, muito embora a lei implique que os princípios devem ser aplicados na sua maior extensão possível, que legislação específica deva ser ditada para isso. Ainda, como eu falei, muitas definições estão presentes no projeto, até pela necessidade de ser claro como matéria que é nova, e aqui eu separei algumas das principais, mesmo que elas dão uma ideia de aonde se aplica e o que se pretende com o projeto. Primeiro, se define o dado pessoal, que é o objeto de proteção. O dado pessoal é qualquer informação sobre uma pessoa identificada ou identificável. Veja bem, o dado pessoal, qualificar uma informação como pessoal, quer dizer somente que aquela informação é ligada a um titular. Não quer dizer que aquela informação deva ser privada, deva ser pública, que ela tenha qualquer tipo de afetação ou grau de publicidade. Não. Isso é uma outra consideração que pode ser feita. Existem dados pessoais que são públicos por força de lei. Existem dados pessoais que podem ser mantidos privados por força de lei, mas todos eles são pessoais. Quando eu qualifico uma informação sobre pessoal, eu só quero dizer que ela está, a princípio, sujeita aos mecanismos de controle da lei. Mas, às vezes, alguma outra lei vai sobrepor a isso. Como já dei o exemplo antes, o registro de imóveis é preponderante. Ninguém pode, com base em uma legislação de dados pessoais, apagar o nome do registro de imóveis no qual consta como proprietário, porque há um interesse público naquela publicidade, como existe no Estado Civil, como existe em N outras circunstâncias. Mas aquele dado continua sendo pessoal. Se ele for utilizado de forma ilegítima, eventualmente pode ser criadas situações que vão gerar algum tipo de contestação possível. Por exemplo, lembrando que um caso que talvez vocês tenham ouvido falar, que eclodiu há cerca de 2 anos atrás, um site chamado Tudo Sobre Todos. Esse nome?
tudo sobre todos, que era um site que basicamente fazia o quê? Ele agregava informação presente na internet, bancos de dados públicos, né, sobre uma pessoa e colocava tudo numa mesma página. Né. Os responsáveis pelo site diziam, aquelas eram informações públicas. Eu não sei se é verdade isso, por certa dúvida, mas digamos que fosse. Aí se pergunta, é o uso legítimo de informações públicas fazer um dossiê sobre uma pessoa com todas as informações a seu respeito e facilitar o acesso de qualquer uma delas? Lembrando que entre informações públicas existem informações sobre processos em que a pessoa participou que pode revelar, mesmo sendo informações públicas, aspectos sensíveis da sua vida que induzam a preconceito, que possam induzir a uma qualificação, a pré-julgamentos, pré-concepções sobre a pessoa. Enfim, mesmo, essa é uma problematização que eu faço para vocês, sem saber direito a resposta, mas somente para dizer que é uma coisa que me preocupa mesmo. Mesmo os dados públicos, dependendo pessoais públicos, dependendo da forma que forem organizados, expostos, podem eventualmente gerar uma situação em que possa se discutir a ilegitimidade desse tratamento. Veja, por exemplo, o caso da informação processual. O próprio CNJ, hoje em dia, ou melhor, desde 2011, ele estabelece que você não pode, que os tribunais não podem fornecer instrumentos de busca processual na Justiça do Trabalho, pelo nome do autor, casos de natureza penal, não podem ser também pesquisados pelo nome do réu, e assim por diante. Para quê? Essa informação não é pública? Ela é pública, mas você limitou uma forma de acesso de forma a evitar algo que seria quase uma externalidade negativa, uma má consequência do uso e da profusão, da facilidade do uso de informação pessoal. Então, imagino que, só lançando uma dúvida sobre o futuro, imagino que um tema que vai ser cada vez mais relevante nos próximos anos, encontrar limites para alguns casos de prejuízos causados a pessoas ou mesmo a coletividade pelo tratamento automatizado, mesmo de informações públicas. E aqui eu faço parênteses e voltando à informação processual. Há muitos casos, se forem, bom, aqui estou falando de defensoria, né, eventualmente vocês tenham tido acesso a muitos deles. Há muitos casos de processos que não estão sob sigilo de justiça e deveriam estar, ou processos que não deveriam estar, mas acabam contendo informações sensíveis sobre pessoas. Há um número extraordinariamente alto de, por exemplo, de menores vítimas de abuso sexual, cujo histórico processual pode ser pesquisado na internet, no Google, não diretamente no Google, nos tribunais, porque o Google não indexa tribunais, mas o Google indexa serviços que indexam tribunais, Jus Brasil, Radar Oficial e tantos outros. E é assustador o volume desse tipo de informação, o que leva a que, até no passado, o CNJ soltou uma recomendação dizendo que os tribunais têm que ter mais cuidado com isso. Não especificou diretamente nada, mas deu a entender que o problema deu o recibo de que o problema existe e de que efetivamente algo mais há de ser pensado no futuro sobre sigilo não, né? Sobre restrição ou pelo menos anonimização de nomes em determinados processos e assim por diante. Senão o resultado pode ser o pior possível. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por exemplo, simplesmente vedou o acesso a autos de qualquer ação de direito de família fora advogado de parte. Enfim, por um problema que pode ser resolvido, você pode criar um problema no outro lado, um problema de transparência, um problema até que impeça a pesquisa, a própria finalidade da Constituição quando se estabelece a publicidade dos atos processuais. Além dos dados pessoais, o projeto de lei, procura caracterizar quais são os dados anônimos ou anonimizados. Os dados anônimos são os dados que não são pessoais. Eles se referem a uma pessoa, mas é uma pessoa que não pode ser identificada. E eles podem ser tratados. Muitas vezes, para várias finalidades de políticas públicas, de pesquisa de mercado, seja o que for, é necessário ter informação pessoal, mas não é preciso ou não é recomendável que aquela informação seja associada ao titular. Então, o que se pode fazer? Anonimizar os dados. O projeto se preocupa um pouco com o tema porque hoje em dia, através do uso de instrumentos estatísticos, matemáticos, muitas vezes é possível, a partir de bases de dados anônimas, de-anonimizar aquelas pessoas e chegar ao nome do titular. Você cruza vários bancos de dados diferentes e acaba chegando ao nome do titular. Então, o projeto de lei também estabelece que qualquer tentativa nesse sentido
é uma utilização ilícita de dados anônimos. Então não é que os dados anônimos são completamente desregulados. Eles são desregulados enquanto forem anônimos. Se eles forem utilizados para de-anonimizar uma pessoa, eles passam a ser sujeitos à lei. Está previsto aqui. O projeto de lei, tem pouco tempo aqui, ele define vários princípios dos quais eu já mencionei agora há pouco, da finalidade, livre acesso, transparência, segurança, juntando a eles o princípio da necessidade. Os dados pessoais só podem ser tratados como necessários, da qualidade, os dados têm que ser verdadeiros, têm que ser atualizados como necessários. Os dados não podem ser utilizados para fins discriminatórios e deve-se aplicar o princípio da prevenção, isso é, sistemas de banco de dados pessoais, produtos que usem dados pessoais, devem ser concebidos de forma a minorar, na medida do possível, a possibilidade de falhas, de acesso indevido de terceiros. Isso é, quando se projeta um novo banco de dados, deve-se projetar pensando nisso. São estabelecidos vários critérios que autorizam o uso de dados pessoais, chamados de critérios de legitimação. Um deles é o consentimento, isso é, a autorização titular talvez o principal, porque qualquer dado pessoal pode ser tratado se o titular autorizar. Mas mesmo se o titular não autorize, eles podem ser tratados, caso a lei obrigue o tratamento, caso a administração pública utilize o dado, isso é, o consentimento, ele não precisa, a princípio, ser obtido pela administração pública para a obtenção de dados pessoais. Isso é uma regra quase que unânime em qualquer legislação de dados pessoais, quando a legislação usa para finalidades dentro das suas atividades. E, como contrapartida, a administração pública tem que ser extremamente transparente sobre o uso que faz. Agora, não é que a administração pública não se sujeita à lei, ela somente não precisa pedir autorização. Toda a utilização que ela faz de dados pessoais, a partir daí, está sujeita às mesmas regras de transparência, de segurança e assim por diante. Ainda não precisa de consentimento para pesquisa histórica, científica, estatística, proteção da vida, tutela da saúde, execução do contrato, defesa em processo judicial administrativo, ou para atender interesses legítimos do responsável. O responsável é aquele que trata dados. Existe, um termo um pouco complexo esse, mas existe algumas situações onde um sujeito tem uma finalidade relevante para tratar os dados, e se ele precisar pedir o consentimento, ele não vai conseguir exercer aquela finalidade. Como, por exemplo, segurança, bancos que oferecem internet, oferecem home banking pela internet. Eles acabam coletando vários dados sobre a nossa navegação. Vou dar um exemplo genérico. Eles não pedem autorização. Só que eles tratam aqueles dados, imagino eu, espero eu, somente para verificar se está havendo alguma fraude. Nesse sentido, haveria um interesse legítimo titular que usa os dados sem prejudicar direitos, interesse legítimo do responsável, sem prejudicar direitos do titular e somente por uma finalidade que é relevante, é legítima por conta disso. Então, o projeto de lei acabou abrindo essa prerrogativa que somente pode ser utilizada em situações onde houver realmente uma ausência de danos ao titular e relevância do interesse. O titular de dados tem os direitos de acessar seus dados, retificá-los quando necessário, cancelar os dados quando ele não puder optar pelos dados não serem tratados, se opor ao tratamento de dados em situações, por exemplo, que a lei aparentemente obriga, mas que ele tiver uma exceção, uma justificativa para não ser cadastrado, não ter seu dado usado, bloqueio de base de dados, uma medida cautelar, e a dissociação, isso é, a manutenção dos dados, mas retirando o nome do titular, um processo de anonimização. Por exemplo, muitos dados clínicos, por exemplo, podem ser úteis para pesquisa, até, por exemplo, a profissão médica muitas vezes pede muito mais dados do que são necessários. Isso é em plena consonância sobre o próprio espírito da natureza da atividade médica, porque o diagnóstico muitas vezes pode ser feito somente com dados que aparentemente não estão ligados a uma finalidade específica. Porém, aqueles dados são muitas vezes muito sensíveis e por isso mesmo possa haver necessidade de que eles sejam mantidos para fins de pesquisas dissociados. Há normas específicas para o setor público, como eu já mencionei, né? O meu tempo está acabando aqui, então vou passar bem rápido.
O setor público não precisa pedir consentimento pelo projeto de lei, mas ele é obrigado a manter uma transparência muito forte sobre tudo que é feito com os dados e está sujeito a todas as outras regras. O projeto de lei estabelece que medidas adequadas, tecnicamente, devem ser tomadas para a segurança da informação e que, especificamente, incidentes de segurança, os famosos vazamentos de dados, têm um regime específico de tratamento. Se uma empresa, por exemplo, deixou vazar na internet uma grande base de dados, por algum motivo, o projeto de lei diz que esse incidente tem que ser notificado, tem que ser comunicado a uma autoridade pública, e essa autoridade pública vai verificar se a empresa tomou cuidado com os dados, se estavam criptografados ou não, se vazaram dados importantes, por exemplo, se vazou senha de banco, de cartão de crédito, é o caso de notificar todos os titulares de conta naquele banco para que troque a senha. Então, todo incidente de segurança tem que ser notificado. Isso é uma prática que é muito importante horizontalizar. Por quê? Porque se o mercado não tem nenhum órgão que exija que isso seja feito, nenhum órgão vai reportar, porque isso aí é obviamente um caso em que você tem um péssimo marketing. Agora, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, onde não há uma lei geral de proteção de dados, todos os 50 e tantos estados norte-americanos têm leis sobre vazamento de dados, justamente para obrigar que as empresas façam esse reporte, façam essa comunicação e que se dê um incentivo a que elas investam cada vez mais em segurança da informação. Existem normas, que não vou dar detalhes aqui, sobre transferência internacional de dados, para evitar que os dados sejam enviados a um país onde não haja uma proteção forte dos padrões da lei brasileira. Em relação ao enforcement, a aplicação da lei, é estabelecida uma série de sanções, desde pecuniárias, aquelas que atingem diretamente o tratamento de dados, como cancelamento, bloqueio de base de dados, etc. Eu não vou dizer prevista, mas aqui, estranhamente, aqui o último ponto que eu vou tocar é isso. O projeto de lei 5276, ele não prevê a criação de uma autoridade administrativa para a proteção de dados. Porém, ele menciona em 36 oportunidades que alguma função vai ter que ser exercida pelo órgão competente. É como fazer menção ao Espírito Santo, porque não há um órgão competente especificamente criado pela lei. Não foi criado porque no momento que foi enviado ao Congresso não havia harmonia de entendimentos no governo federal sobre como seria o perfil desse órgão. Mas havia a ideia de que esse órgão era necessário. Esse órgão, pelo menos aqui uma opinião pessoal minha, ele é necessário, ele é muito útil, porque em proteção de dados você tem muito claro aquilo que eu chamei de assimetria informacional. Isso é, o sujeito, a pessoa, mesmo aquela que conheça da matéria, ela não tem condições pessoais de acompanhar tudo que é feito com seus dados, ela não tem condições de saber se aquilo que uma empresa faz com seus dados é somente aquilo que ela afirma fazer, porque o tratamento de dados, obviamente, é opaco, você não vê o dado sendo tratado. O dado, depois que é colhido, ele é processado por meios eletrônicos que não deixam traço visível. Então, e também pela tecnicidade da matéria e pela necessidade de que sejam dadas respostas, muitas vezes em tempo muito breve. Caso contrário, o direito qualquer pretensão vai ser inútil, vai ser quase fútil. Configura-se a necessidade de um corpo técnico especializado que possa atuar exercendo vistorias sobre setores, empresas, órgãos que tratem dados, respondendo diretamente ao cidadão, estabelecendo normas de segurança, normas que vão ter que ser atualizadas a cada ano. Enfim, há várias atividades específicas que não são da natureza do poder judiciário executar, que caberiam melhor numa autoridade própria. Dos 110 países no mundo que têm leis de proteção de dados, 98 têm autoridades públicas especializadas na matéria. E a demanda pela criação de uma no Brasil, ou pelo menos pela indicação de um órgão público que trate disso, parece-me um dos pontos principais que ainda não foram abordados por nenhum projeto que está sendo considerado. O projeto do Senado, claro, não poderia criar uma autoridade, porque tem origem legislativa, mas o projeto do Executivo perdeu a oportunidade por não ter sido pensado isso no momento que houvesse um entendimento harmônico.
Bom, eram esses pontos que eu queria dar. Eu queria pedir desculpas novamente pelo fato de ter que me ausentar. Eu queria muito ver a apresentação próxima do professor Quinelato, participar de debate. Não sei se vocês querem fazer um tempo para perguntas, não sei, alguma coisa assim. No intervalo. Vamos abrir para perguntas, né? Sim. Pode ser. Vamos abrir agora para perguntas para o professor Danilo. Alguém gostaria de fazer questionamentos sobre a apresentação, sobre o tema? Interesse? Bom dia a todos. Rafael Zanata, do IDEC. Danilo, queria fazer uma pergunta sobre um tema muito presente na mídia, sobre a privatização do transporte municipal de São Paulo, com a pretensão da gestão do Dória de utilizar os dados do bilhete único como uma base monetizável nesse processo de negociação da concessão, e como que a base principiológica da Lei Geral de Dados Pessoais, se já houvesse em vigor, como que ela limitaria a atuação do poder público ao executar esse tipo de modelo de negócios, e se há ali algum tipo de risco para os grupos mais necessitados, né, considerando que a gente está aqui na Defensoria Pública, que tem um olhar muito cuidadoso para esses grupos, considerando que são justamente os estudantes, os idosos e as pessoas de baixa renda que têm a maior quantidade de dados coletados, inclusive de terceiros, né, eles têm que justificar a renda não só própria, mas também de familiares, e o que poderia ter de risco de utilização desses dados nesse tipo de modelo que o Dória quer implementar. Bom, pelo que eu soube da matéria, que eu conheci pela imprensa, o que acontece é que esses dados do bilhete único possibilitariam conhecer deslocamentos individualizados, porque o bilhete único não é anônimo, ele é cadastrado individualmente em São Paulo, certo? Individualizados cidadãos que usam o transporte público, como você bem reparou, quem usa o transporte público, né, classe trabalhadora, estudantes, há um crivo socioeconômico também na utilização desses dados. Dados geolocacionais de qualquer extrato da população, talvez principalmente desses, são tremendamente úteis para várias finalidades. Planejamento público, uma nova malha viária, horários, ampliação de tráfego numa determinada via, fechamento do comércio, etc. Esses dados são muito importantes e é difícil mencionar um país que tenha uma política desse gênero que não utilize de alguma forma dados desse gênero para planejamento de políticas públicas. Agora, pelo que eu soube de notícias, a perspectiva da utilização desses dados não foi propriamente aquela de impulsionar, otimizar políticas públicas em vários setores, eventualmente até com ganhos comerciais, claro, mas a de tratar o dado pessoal como um ativo que geraria receita para os cofres públicos, fazendo talvez exatamente o oposto do que eu mencionei quando estava falando do princípio da finalidade, isso é, da ideia de que os dados pessoais pertencem ao indivíduo e, veja, pertencer ao indivíduo talvez não dê ideia total até do que isso quer dizer. Os dados pessoais eles devem ser utilizados no interesse do indivíduo. Se eles são utilizados para proporcionar um meio de transporte mais econômico, economize o erário público, não fornecendo mais aquele ônibus em tal regularidade, uma hora que o ônibus está vazio. Não sei como é em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, os ônibus vazios de Copacabana, né, que são uma constante, né, dão prova de quanto dinheiro é gasto à toa. Aí o problema é outro, sim. Mas isso é uma coisa. Agora, monetizar pura e simplesmente talvez seja uma aplicação no princípio, digamos assim, de comercialização, de coisificação dos dados pessoais, que no fundo é uma forma de coisificação da própria cidadã, da pessoa, que atinge desproporcionalmente classes menos favorecidas em relação a outros. Veja bem, a legislação brasileira está cheia de situações onde garantias de privacidade, na verdade, somente podem ser fruídas por pessoas que possam gozar de certas facilidades materiais para gozar. Isso daí seria mais um caso em que, eventualmente, os dados seriam utilizados, e ao que me parece, nessas tentativas não há previsão nenhuma de limitação de uso, de anonimização de dados e nada do gênero. É estranho, porque até empresas privadas que hoje em dia vendem esses dados, por exemplo, a Telefônica Vivo vende informações sobre deslocamentos de todo mundo que tem o telefone. Acho que as outras operadoras também, talvez.
Só que essas informações, até onde eu sei, e nesse ponto eu tendo a acreditar nelas, elas são agregadas, anonimizadas e submetidas a um processo que torna ou impossível, ou muito difícil, que você consiga identificar quais pessoas estão andando pela Avenida Ipiranga a um certo momento. Eu sei que tem 300 pessoas caminhando naquela quadra num dado momento da tarde, mas não consigo saber quem são, porque o tratamento estatístico é feito de forma a tornar inidentificável aquele dado. Não me parece que nenhuma preocupação desse gênero tenha sido feita. O que eu quero dizer aqui, não me parece uma coisa fora do comum utilizar esses dados para um jeito, mas me parece um alerta, não a ser feito de bandeira vermelha, nem um alerta, né? Nem bandeira vermelha, prevê que a finalidade desses dados é somente gerar receita. Isso daí seria talvez... Essa receita vai ser toda potencialmente gasta em medidas paliativas para resolver problemas que isso vai gerar. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que vamos propor, né, encerrar.